A quarta parte do nosso experimento consiste em adicionar a um Erlenmeyer aproximadamente 50 ml de água destilada. Essa água será tampada com um pedaço de papel alumínio e será aquecida durante 5 minutos. Observe o aspecto do papel alumínio, totalmente brilhante. O alumínio em sua forma metálica está muito presente no nosso cotidiano, sendo utilizado em cozinhas, casas e construções. Assim como o ferro, o alumínio reage com o oxigênio do ar, formando o óxido Al2O3. Diferentemente do ferro, o óxido de alumínio forma uma camada protetora sobre a superfície do metal, impedindo que a reação com oxigênio continue. Desta forma, o processo de oxidação do alumínio não é contínuo e o metal se preserva. A este fenômeno é dado o nome de passivação. No experimento, a formação do óxido de alumínio pode ser observada pelo escurecimento da folha de alumínio que estava em contato com o vapor de água. Esta reação está representada nas equações a seguir. Olá, alunos! Nesses experimentos, vamos abordar um pouco da química de alguns compostos das famílias 14, 15 e 16. Nesse primeiro experimento, vamos estudar a estabilidade térmica dos carbonatos. Primeiramente, começando com o carbonato de sódio. A um tubo de ensaio, adicionaremos 3 ml de água de cal. Agora, conectaremos os dois tubos com um vidro em forma de U. Aqueceremos o tubo contendo carbonato de sódio. Podemos observar uma leve efervescência na água de cal. Isso ocorreu devido à expulsão do ar contido no tubo de carbonato de sódio.
Nada foi observado na água de cal. O mesmo procedimento será realizado para o carbonato de potássio. Em um outro tubo, temos 3 ml de água de cal. Conectaremos os dois tubos com um vidro em forma de U. Aqueceremos o tubo contendo carbonato de potássio. Observamos novamente a expulsão do gás contido no tubo de carbonato de potássio. Porém, nada foi observado na água de cal. Agora testaremos a estabilidade térmica do carbonato de cálcio. O mesmo procedimento realizado nas etapas anteriores será repetido. Vamos aquecer agora o carbonato de cálcio. Observamos a expulsão do gás contido no tubo de ensaio do carbonato de cálcio. Depois de um certo tempo de aquecimento, observa-se também a formação de partículas suspensas na água de cal. O mesmo teste de estabilidade térmica será realizado agora para uma outra substância, o bicarbonato de sódio. Podemos observar a rápida formação de gás no tubo da água de cal. Após um tempo de aquecimento, a água de cal turvou-se. O tempo de aquecimento para o bicarbonato de sódio foi bem menor se comparado com o carbonato de cálcio. O tempo de aquecimento para o turvamento da solução de água de cal foi bem menor para o bicarbonato de sódio se comparado ao carbonato de cálcio. Após o aquecimento dos tubos contendo carbonato de cálcio e o bicarbonato de sódio, a solução contendo água de cal turvou-se. Vamos entender o porquê. Os carbonatos dos elementos da família 1 são estáveis ao calor e não sofrem decomposição térmica, apenas fundem quando aquecidos. Os carbonatos dos alcalino-terrosos e os bicarbonatos são menos estáveis ao calor e sofrem decomposição térmica, liberando CO2 segundo as reações. A água de cal é uma solução aquosa de óxido de cálcio e, portanto, é rica em hidróxido de cálcio. O CO2 liberado na decomposição dos carbonatos reage com o hidróxido da solução, formando carbonato de cálcio, que é insolúvel em água, turvando-a. A estabilidade térmica dos carbonatos da família 2 aumenta juntamente com o aumento do tamanho do átomo, ou seja, o carbonato de bário é o mais estável e o de berílio o menos estável. Este experimento permitiu também relembrar as propriedades básicas dos óxidos iônicos, uma vez que formam hidróxidos em água, e as propriedades ácidas dos óxidos não iônicos ou covalentes, como o CO2, que reage com uma base formando sal. Na segunda parte do experimento, temos 4 tubos de ensaios contendo 4 sais: bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, carbonato de cálcio e carbonato de potássio. Adicionaremos a eles
ácido clorídrico concentrado. Com a adição de ácido clorídrico aos carbonatos, observou-se o consumo dos sólidos e liberação de gás como produto da reação. Outra propriedade dos carbonatos é a reatividade com ácidos. Todos os carbonatos reagem com ácidos formando CO2. As reações químicas observadas nos tubos estão representadas a seguir. Neste terceiro experimento, iremos produzir ácido nitroso e observar algumas de suas características. Em um becker, adicionamos 5 ml de solução saturada de nitrito de sódio e colocamos em um banho de gelo. Agora, adicionamos 10 ml de ácido clorídrico, 1 mol por litro, ao becker. Agitamos e devolvemos ao banho de gelo para manter a temperatura em torno de 5 graus. Reservamos essa solução para ser usada neste e no próximo experimento. Em 3 ml de iodeto de potássio, adicionamos 4 gotas de solução de amido. Umedecemos um papel de filtro com essa solução. Adicionamos 9 ml da solução que estava em banho de gelo em um tubo de ensaio e aquecemos em pico de Bunsen. Durante o aquecimento, colocamos o papel de filtro sobre a boca do tubo. A reação entre nitrito de sódio e ácido clorídrico teve por objetivo a obtenção do ácido nitroso, segundo a reação. O ácido nitroso é pouco estável termicamente e sofre decomposição rapidamente quando aquecido. O banho de gelo é usado para desacelerar a decomposição do mesmo durante a síntese. Quando a solução é aquecida no tubo, o HNO2 se decompõe formando NO, um gás incolor, e NO2, um gás tóxico castanho avermelhado que é observado dentro do tubo. Quando colocamos o papel de filtro na boca do tubo, este adquire cor azul-violeta devido a algumas reações redox. O NO gasoso do tubo, ao entrar em contato com os íons iodeto do papel de filtro, reduz-se a N2O, oxidando o iodeto a iodo. O I2 forma um complexo com o amido responsável pela coloração. Da mesma forma como o NO pode ser reduzido, ele pode também ser oxidado pelo oxigênio do ar, formando NO2. Neste quarto experimento, observaremos a propriedade redutora do ácido nitroso. Em um tubo de ensaio, adicionaremos 3 ml de solução de ácido nitroso obtida no experimento anterior. Adicionaremos então 2 ml de solução de permanganato de potássio. Observamos
que houve a descoloração da solução. Isso ocorreu pois o ácido nitroso se comporta como um agente redutor, reduzindo os íons permanganato a Mn2+. Ao final da reação, o íon nitrito é oxidado a nitrato. Essas observações estão representadas nas reações a seguir.